Boa tarde a todos. Eu sou o editor de Política e Economia do Jornal Hoje em Dia, Portal HD, e a gente dá início agora a essa live, na qual nós vamos entrevistar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o empresário Flávio Rosqui. Ele está completando 2 anos à frente aí da FIENG, né? Esse mandato que vai até 2022. Nós vamos fazer um balanço aí desses 2 primeiros anos aí de gestão, né, à frente da federação, os desafios enfrentados, as perspectivas em meio a essa pandemia. Enfim, vamos tratar de assuntos que são muito pertinentes agora nesse momento difícil que todos estamos vivendo. Nós estamos aguardando a conexão aí da conta da FIENG oficial, pela qual nós estabeleceremos contato com o Flávio Rosqui para fazer essa entrevista. É curioso porque eu vou até perguntar isso para o Dr. Flávio logo de início, né, mas ele pegou uma fase muito complicada para a economia do país, para a sociedade de um modo geral, né, com várias questões que ocorreram aí desde que ele tomou posse. Coincidentemente, ele já tomou posse em meio à greve dos caminhoneiros, né? Em maio de 2018, junho de 2018, foi quando ele assumiu a liderança aí dos empresários aqui de Minas, na FIENG. Logo depois disso, pouco depois disso, né, já veio aí a questão de Brumadinho, né, a tragédia da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que impactou de forma assim, terrível a produção industrial aqui em Minas, né, com a queda da atividade da mineração. Já vinha sendo um desafio a retomada desse setor desde o acidente lá de Fundão, né, em Mariana, em 2015. Aí a coisa piorou bastante depois de janeiro do ano passado. Logo em seguida ele teve aí outros desafios, né, a chuva do início do ano, que também impactou fortemente a economia aqui do estado. E agora culminando aí com essa pandemia da Covid-19, que de fato deixou assim, bastante abalada a economia mineira, que já vinha não muito acelerada como se esperava desde o processo iniciada da retomada econômica, né, em 2019. As coisas vinham acontecendo muito paulatinamente, muito devagar, e aí agora vem essa pandemia. Mas enfim, nós vamos discutir todas essas questões com o presidente da Federação das Indústrias. Estou só esperando o pessoal lá das redes sociais, né, da FIENG, fazer a conexão conosco aqui, para que a gente possa dar início a essa live, que eu tenho certeza que vai ser bastante informativa e esclarecedora para o nosso público do jornal Hoje em Dia, Portal HD. Né? Deixa eu só me ver alguma coisa. Então a gente continua esperando aí a solicitação para entrada no nosso bate-papo do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com o qual teremos o privilégio de conversar dentro de poucos instantes. Estamos só aguardando aí a solicitação para a entrada do presidente da FIENG, Dr. Flávio Rosqui. Em meio à pandemia, né, só fazendo um comentário também aí, que a gente tem visto que a classe empresarial, né, especialmente os empresários da indústria, tem feito esforços aí para evitar, né, que o baque econômico da crise sanitária seja maior, né, do que... Bom, parece que agora nós estamos fazendo a conexão, a FIENG oficial fez a solicitação. Agora eu estou. Entramos com o pessoal da parte, até o Dr. Flávio já está a postos na nossa conversa. Já estou a postos aqui, já estou te ouvindo. Beleza. Dr. Flávio Rosqui, um prazer falar com o senhor, em nome de toda a equipe do Jornal Hoje em Dia, do Portal HD, a gente bater esse papo.
Eu estava comentando com os espectadores, os internautas aí, que, já fazendo a primeira pergunta, né, o senhor assumiu em maio de 2018, em meio àquela greve dos caminhoneiros, né? Algo, de certa forma, inédito também, que teve um impacto fortíssimo na economia aí do país todo, inclusive a de Minas. Pouco depois disso, o senhor já enfrentou a questão de Brumadinho, que também foi um solavanco terrível aí num setor importantíssimo da indústria do Estado, de mineração, que também não sei até que ponto já nos recuperamos disso. Aí depois vieram as chuvas do início desse ano agora, o senhor também à frente da FIENG, uma série de iniciativas relativas a esses danos causados aí por, no caso, um evento da natureza. E agora a Covid-19 impactando também brutalmente aí a economia. Queria que o senhor fizesse, dentro desse cenário, que a gente já percebe que não é um cenário muito favorável, né, se fizesse um balanço da gestão do senhor nesses primeiros 2 anos. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal Hoje em Dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Bom, a nossa gestão realmente começou com um grande desafio, já a greve dos caminhoneiros no primeiro dia, né? E logo depois foram se sucedendo. O desafio, ele nos traz sempre ameaças e oportunidades. E nos momentos mais difíceis é que, na verdade, as entidades de classe se fazem mais necessárias. Então, aquilo que passou a ser uma ameaça, também virou uma grande oportunidade para nós valorizarmos a atuação da FIENG junto aos nossos associados industriais. E, felizmente, tragédia após tragédia, a gente vem conseguindo tirar delas aquilo que de melhor poderia sair. É óbvio que a gente preferiria um cenário mais calmo, mais tranquilo, mais propício a fazer mudanças estruturais. Mas, dentro do cenário que foi a nós legado, nós fizemos todo um trabalho para valorizar a participação do empresariado na transformação do Brasil e na transformação do ambiente de negócio. Que esse, na verdade, é o maior desafio. Esses desafios pontuais não são grandes. O grande desafio do Brasil é a mentalidade, essa mentalidade que a gente tem que mudar. Mentalidade que penaliza o empreendedor, que marca o empreendedor como oportunista, como aquele que explora a sociedade. Enquanto isso, há uma grande inverdade. O empreendedor é aquele que gera emprego, gera renda, dinamiza, paga impostos, arrecada tributos para que a nossa sociedade possa arcar com seus compromissos. Esse sim é o grande desafio que nós temos à frente, de maneira permanente, porque ele é cultural. E ele é cultural e ele é utilizado por aqueles que querem distorcer a realidade e fazer disputa ideológica. Então, nosso trabalho aqui é valorizar o papel do empresariado na sociedade e resgatar o seu valor para os mineiros e para os brasileiros. Porque o dia que a sociedade valorizar os empresários, valorizar aqueles que geram emprego, aqueles que geram renda, ela vai ser mais próspera. Enquanto nós ficarmos com o discurso estatizante, o discurso que o Estado é que provém tudo. Meus senhores, o Estado não provém nada. O Estado retira de vocês e redistribui mal e porcamente. Boa parte da desigualdade do Estado brasileiro vem através da concentração de renda do Estado. Os mais ricos hoje da sociedade brasileira, o número maior não é de empresários, dos 5% mais ricos, é de servidores públicos, que em tese estão aí para servir a sociedade. Mas, na verdade, hoje é a sociedade que está a serviço do Estado. E falo aqui dizendo que temos servidores públicos de grande qualidade. Mas hoje o bom servidor e o mau servidor recebem exatamente o mesmo, que é injusto também. Por que aquele servidor que trabalha muitas horas, trabalha com eficiência, procura fazer o seu serviço o melhor possível, com paixão, com amor, ele recebe o mesmo salário que aquele que mal vai lá, que quando fica no serviço público, dá mais atenção às suas coisas pessoais do que ao próprio serviço. Porque a lei tem que ser alterada. Eu estou aqui tocando alguns pontos, são esses pontos de transformação. Nós temos que transformar a sociedade e transformar o Estado. Esses outros desafios que a gente enfrentou aqui nos nossos 2 anos de mandato são desafios menores, mas que estão servindo para criar musculatura
nessa máquina chamada FIENG, que está aqui para transformar a realidade dos brasileiros e dos mineiros, para melhorar a vida, tanto de brasileiros como de mineiros. Certo. Agora, você tocou aí nesse ponto que são desafios pontuais, são grandes desafios, mas são pontuais, mas de certa forma a gente percebe que esses desafios aos quais nós estamos nos referindo aí, né, eles acabam gerando pensamentos assim, um tanto contrastantes e até dicotomias na sociedade que prejudicam esse ambiente de negócio. Citando o exemplo de Brumadinho, aflorou de fato a questão da proteção ambiental em contraponto ao desenvolvimento econômico, a mineração, que é tão arraigada aqui na atividade econômica do Estado. Agora, com a Covid, é a mesma coisa. A gente tem, de um lado, uma crise sanitária e, de outro, o efeito dela, que é o impacto econômico. A gente vê os comerciantes, o pessoal de bares e restaurantes, todo mundo com esse pleito aí para tentar voltar a funcionar, mas a ciência diz que ainda não é o momento. Enfim, isso tudo prejudica bastante esse caldo cultural que o senhor mencionou aí, né, doutor Flávio? Na verdade, isso é consequência desse caldo cultural que nós estamos falando. Essa visão, setor privado versus, por exemplo, saúde, o setor privado versus meio ambiente, é uma visão falsa, que está baseada nessa cultura de empresários como exploradores. Não empresários como membros ativos da sociedade que fazem a diferença na sua transformação. E é disso que eu estou falando. Esse é o problema estrutural, porque todo o resto é consequência disso. Infelizmente, no Brasil estatal, no Brasil do Estado forte, e o Estado ele fica na mão de poucos. O Estado é, na verdade, o grande concentrador de poder e de riquezas. E o Estado que defende. E o Estado sempre, por ser Estado culturalmente, ele sempre vai se contrapor à iniciativa privada com a cultura que nós estamos. Então, quem está no Estado quer mais dinheiro, ou seja, ele quer arrecadar mais. Aí ele mente para a população, fala que ele é arrecada dos empresários. Não, ele arrecada da população. Ele fala, olha, vou aumentar os impostos desse produto, ou desse empresário, porque ele não fala produto, fala desse empresariado, dessa área, para investir na saúde. Aí todo mundo apoia. Só que quem vai pagar o imposto é quem está consumindo aquele produto, que é a população. E depois o recurso não vai para a saúde. E esse tem sido o ciclo. O Brasil tinha uma carga tributária de 20% do PIB. Hoje está em 30 e poucos, com um déficit de 6%. E não vai parar e não vai ter fim nunca, porque o discurso é muito fácil. Quem está no governo fala, ó, nós, governos, vamos proteger você dos empresários maldosos. Aí toda a parte da nossa elite concorda com esse argumento, da nossa elite intelectual, concorda com esse argumento falacioso, apoia quem está no Estado, o Estado sai disso mais forte e a sociedade mais fraca. Porque quem empobrece é a sociedade. Ora, o Estado brasileiro consome, senhores, 40% do PIB, que ele arrecada 33%, tem déficit de 6%. Ele entrega o quê para o senhor? Você, ouvinte. Você precisa de educação, você vai na escola pública, qual que é o resultado? Pergunta a qualquer pai que está na escola pública se ele não queria colocar o seu filho numa escola privada. É o sonho da vida dele. Você vai no hospital público, quem não queria ter um plano de saúde para não depender do SUS? Vai depender de qualquer repartição pública, vai lá ficar em pé esperando. Qual que é a qualidade do serviço prestado pelo Estado? Como é que alguém te atende no balcão do serviço público, te trata? E esse Estado consome 40% da renda do Brasil. E o discurso que você tem cultural é de quem que é a culpa. A culpa é sempre dos outros. O Estado é que é o pobre coitado. O Estado é o grande vilão da sociedade brasileira. Ele deveria trabalhar pró-sociedade, mas trabalha para poucos. E eu não estou falando aqui que os servidores públicos que ganham bem, que têm estabilidade, são poucos também. Mas a disparidade deles é muito grande em relação aos demais. Uhum. A grande maioria do servidor público também ganha pouco. Trabalha e ganha pouco. Só que, na verdade, o Estado... Pois não. Não, perdão, é só para a gente ir para o campo prático, né? Vamos citar aí o caso da pandemia, né? As ações do Estado e as ações de apoio da iniciativa privada ao combate, às ações de combate à pandemia. A gente teve um exemplo claro aqui em Minas, por exemplo, né? A FIENG
pelo que eu sei, ela investiu aí com recursos recolhidos junto ao empresariado para a construção de hospitais, né? Teve o hospital, o Mater Dei lá de Contagem, o hospital de campanha aqui de Belo Horizonte, leitos lá para o Mário Pena, etc. Mas a gente vê uma certa, não sei se pode se dizer que é uma ineficiência ou uma estratégia, mas o hospital de campanha aqui de Belo Horizonte, por exemplo, o doutor Flávio, até semana passada não tinha começado a funcionar ainda. Quer dizer, a maioria dos recursos investidos lá, mais de 50 milhões, né, foi oriundo da iniciativa privada. Como é que se houver essa coisa da articulação também entre os empresários e o poder público, ainda mais no momento de urgência, emergência, que é esse que nós estamos vivendo? Falta muita coisa aí também, né? Não, aí você falou, nós temos um governo do Estado que hoje tem uma mentalidade que eu considero exemplo, né? Prática, tudo que você propõe para eles, tentam realizar da maneira mais rápida possível e em parceria. A gente não vê isso em algumas prefeituras, mesmo quando você tem uma entidade como a FIENG hoje disposta a ajudar a todos, né? O Estado, o hospital de campanha, ele não está funcionando porque até o momento não foi necessário, né? Não vejo nenhum obstáculo ao funcionamento dele. Agora, recentemente, o Estado, dentro do Estado, que é o Ministério Público, entrou com uma ação contra o próprio Estado, impedindo um processo que estava em andamento lá para a contratação dos funcionários de saúde. E, com isso, travou o projeto, que está sendo retomado de maneira gradativa. Felizmente, ainda não precisou, porque, de fato, ainda não precisou do hospital de campanha. Os próprios leitos do Mário Pena, que nós apoiamos e reabrimos lá 60 leitos, totalmente custeados com os recursos de doação nossas, tanto a reforma como no Hospital Mário Pena, só começaram a ser usados a partir de 1º de julho. E ainda não estão cheios, porque ainda não tem demanda suficiente. Os do Mater Dei estão prontos para serem ligados e acredito que assim que houver a demanda vão funcionar. E o exemplo com o governo do Estado é um exemplo que a gente tem conseguido fazer parcerias. E o ideal é esse, que a iniciativa privada, que a sociedade se mobilize e que faça ajudas pró-sociedade em conjunto com o Estado. Agora, a realidade é que todo o Estado brasileiro, e aí, ele é cheio de burocracias, ele é cheio de amarras, que até o próprio gestor público querendo tem dificuldade de fazer, né? Esse é outro problema cultural. Eu costumo dizer que é o seguinte: se você for aos Estados Unidos, lá o cidadão desconfia do Estado. E aqui no Brasil, o Estado desconfia do cidadão. Quando você tem um Estado que desconfia do cidadão, o que você tem é burocracia. Por isso que você vai assinar algum documento, vão te pedir. Você tem que ter uma assinatura reconhecida por um terceiro. Você tem que ir num cartório para dizer que você é você mesmo. Quer dizer, tudo no Brasil você tem que apresentar um laudo. Você quer fazer uma casa, você não precisa de assumir, você não pode dar responsabilidade. Você tem que ter um monte de gente que vai assumir a responsabilidade por você. Isso cria o quê? Uma burocracia. Na maioria dos países, o Estado, a pessoa que quer fazer algo, ela dá uma declaração de próprio punho que assume a responsabilidade pelos seus atos. Quer dizer, um Estado burocrata, ele é um Estado extremamente ineficiente. E aí, mesmo que o governante muitas vezes queira agir, a burocracia entra em ação. Aí o Ministério Público vai entrar em ação contra o modelo de contratação da fundação lá ligada à Polícia Militar, vai entrar. Porque a burocracia manda que entre, mesmo no período de pandemia. Entra, trava o projeto. Provavelmente vai custar muito mais caro do que aquela contratação inicial. Mas é a lei atual, o MP tem que agir, não estou dizendo que ele está errado, ele tem que agir dentro daquele parâmetro. Só que a realidade é que é um cipoal de leis que, na verdade, no Brasil, nada pode. Por isso que ninguém consegue realizar nada de maneira adequada. E por isso que isso aqui vira um inferno para quem quer empreender, quem quer gerar emprego, quem quer desenvolver. E é esse ambiente de negócio que a gente quer melhorar. E aí o problema cultural é grave, porque aí as pessoas que se aproveitam desse
dessa dificuldade, né? Que onde você tem dificuldade, você tem um monte de gente para vender facilidade, né? A gente tem várias causas no Brasil que foram apropriadas por alguns grupos, e eles se apropriam dessas causas, meio ambiente, e isso vira um negócio. Hoje um negócio de consultoria ambiental é um negócio poderosíssimo. Vai você tentar fazer qualquer coisa em qualquer lugar e vai ver quantos consultores você vai precisar de contratar. E Mas tudo em enfim, nome do meio ambiente, mas não necessariamente pró meio ambiente, né? Uhum. Então, a burocracia ela gera oportunidade para uns em detrimento da maioria. E culturalmente é muito bom esse discurso. E falar mal de empresário faz sucesso em qualquer lugar, né? Então, Uhum. é muito fácil o discurso do Estado contra o empresário. E as pessoas embarcam nele. E é isso que a gente tem que quebrar um pouco. Eu não estou aqui vitimizando o papel do empresário, não. Eu estou só dizendo que, enquanto nós tivermos uma sociedade que valoriza o Estado, valoriza o estatal e diminui a capacidade do empreendedorismo, diminui o indivíduo, diminui a capacidade dele de transformar a sua realidade, transformar a realidade que está em volta dele, você vai ter uma sociedade fraca. E você vai ter as mazelas que nós temos na sociedade brasileira. Perfeito. Agora, o senhor citou aí dois aspectos importantes, essa questão da burocracia, que não se dá só nessa esfera que o senhor falou, mas também a gente percebeu isso agora durante a pandemia, o governo federal, principalmente, lançou aí uma série de medidas, teoricamente, para facilitar o crédito, para manter as empresas funcionando, evitar desemprego, etc. Só que os empresários, de um modo geral, em todos os setores que a gente verifica, relataram muitas dificuldades para ter acesso a esse crédito, por causa de burocracia. No caso, burocracia bancária. Os bancos não querem arriscar de emprestar dinheiro para empresários se eles não sentirem firmeza que vão ter esse dinheiro de volta. Então, quer dizer, isso barrou bastante esses processos. Aí o que a FIENG, por exemplo, fez? A FIENG criou um fundo, né, por iniciativa própria, para financiar os empresários aí, pequenos, médios empresários, para que ganhem fôlego durante essa pandemia. Como é que o senhor vê essa coisa aí, essa relação aí também? O senhor acha que está faltando empenho, assim, dos governos, por mais que eles lancem diariamente aí programas no sentido de facilitar a vida dos empresários nesse momento difícil, o senhor acha que está faltando expertise, está faltando eficiência? Não, o que falta é justamente a mudança do Estado brasileiro, né? Que é essa burocracia que, infelizmente, tudo prejudica e torna tudo no Brasil mais moroso. E eu não estou fazendo nenhuma defesa que é governo A ou B, eu estou fazendo defesa em relação aos fatos concretos que eu vivenciei. O governo federal já baixou 154 medidas até segunda-feira da semana passada para conter a pandemia. De fato, você tem razão, sempre foi minha crítica, o próprio governo admitia, que a área mais difícil foi a área de crédito. O governo obteve estrondoso sucesso, né, para a manutenção da atividade econômica. A gente já vê uma retomada bastante significativa da atividade econômica. Isso tem que ser destacado. E eu acredito que o Brasil vai ser dos países que vai sofrer menos com essa pandemia, apesar de ter tido um grande volume de casos aqui, sofrer menos do ponto de vista econômico. Das 154 medidas, a FIEM contribuiu com 60. A gente deu muito mais sugestões do que 60, mas 60 sugestões que nós demos das medidas foram baixadas, ou seja, quase 40%. É claro que algumas dessas medidas, outras entidades podem ter dado também, mas a gente hoje se considera bastante ouvido pelo governo federal, e eu diria principalmente a MP 936, que ela manteve até agora 12 milhões de empregos no Brasil, através da suspensão e da redução, e com o governo bancando parte dos custos, com a empresa bancando outros. O desemprego hoje estaria muito maior do que está se não fosse essa medida. Uma medida que nós pedimos e que, então, na área do emprego, o governo federal agiu muito bem e conseguiu, com sucesso e com apoio do parlamento que aprovou a medida, manter empregos. O Brasil perdeu 1 milhão de empregos, 1,5 milhão de empregos até agora na crise. Os Estados Unidos perdeu 30 milhões, né? Então, só para dar uma referência em termos de contraste. Então, foi um plano extremamente bem sucedido que vai facilitar muito a retomada. Outro plano bem sucedido foi os R$600 que o governo está dando para manutenção de renda do informal.
Quer dizer, nós estamos vendo uma atividade econômica muito grande, principalmente nas áreas mais pobres, com esses R$ 600, ativando a economia dessas cidades e dinamizando a retomada também. Uma outra ação muito bem sucedida que funcionou desde o primeiro dia. Funcionou muito rápido. As pessoas não ficaram desassistidas, aquelas justamente mais vulneráveis do ponto de vista social. Agora, de fato, o empresariado teve muita dificuldade de acesso ao crédito. Aí você foi no ponto, na ferida, porque justamente depende de burocracia, lei e depende também do sistema financeiro. Agora eles acertaram com o Pronamp, finalmente acertaram com uma linha de crédito que foi esgotada em basicamente 4 dias no Brasil todo, quer dizer, acabou com todo o recurso da linha, vai vir um adicional, foram 16 bilhões de reais, vai vir um adicional, e nos próximos dias devem acertar com o FGI. A FIENG, vendo essa dificuldade, juntou o seu grupo Estímulo 2020, ajudamos empresários ligados à FIENG, doaram aproximadamente 20 milhões de reais, mas não somente empresários ligados à FIENG, diversos empresários, aqui para montar um fundo em Minas Gerais, e a Credfieng, que é a cooperativa de crédito ligada à FIENG, alavancou esse recurso, passou de 20 milhões para 100 milhões. E nós estamos oferecendo esse crédito para micro e pequenos empreendedores a uma taxa bastante interessante e com prazo mais longo, com 3 meses de carência e 18 meses de prazo para pagar, para que eles possam transpor o período da pandemia. Mas, de fato, a área que houve, o governo federal ficou um pouco capenga, foi na área de crédito, mas muito baseado nas dificuldades de legislação e depois nas dificuldades de transpor para o sistema financeiro e emprestar nesse momento. Porque, é claro, todo banco está com medo de emprestar, porque sabe-se lá quem vai ficar de pé, né? Agora, o bom dado que eu tenho para dizer é que a gente já vê uma recuperação em vários setores da economia bastante relevante. Então, a gente está vendo a economia andar um pouco mais rápido, principalmente por causa dos 2 primeiros eixos de sucesso. O governo federal prorrogou o pagamento de impostos muito rápido, aliviou o caixa das empresas com isso, impediu que elas demitissem, impediu que elas saíssem do ramo, e isso vai ser muito importante para a retomada, que é a outra vertente também muito positiva do governo. Ele prorrogou todos, praticamente, uma gama muito grande de pagamento de impostos, até mesmo imposto de renda da pessoa física, foi prorrogado também. Então, e injetou dinheiro na economia da melhor maneira possível. Então, eu considero a atuação do governo federal nessa crise, do ponto de vista econômico, perto do exemplar, à exceção do crédito. E aí nós, FIENG, nos mobilizamos, e aqui em Minas Gerais a gente ampliou em 100 milhões de reais a capacidade de crédito. Mas agora essa taxa de juro muito baixa vai ter um efeito na economia, assim, que a gente não sabe nem calcular. Eu tenho certeza que o ano que vem será um ano de forte crescimento no Brasil em função da baixa taxa de juros. Agora, o senhor tocou também nessa questão das medidas do governo e tal. Agora, teve uma que não agradou muito o setor do senhor, que foi a questão da não prorrogação da desoneração da folha, né? Especificamente, até um dos setores afetados é o do senhor, que é o setor têxtil. E como é que o senhor está vendo isso? Eu acho que esse veto vai ser derrubado no Congresso. A FIENG, por exemplo, está articulando para que isso aconteça? Não, a questão da desoneração da folha, a gente defende que a folha seja desonerada para todos os setores. Que, na verdade, a FIENG já fez um estudo que, na reforma tributária, a gente não incide imposto mais sobre o salário do trabalhador. Porque isso encarece o salário e reduz a renda. E eu não estou falando de um setor, do meu setor, do setor... Eu quero desonerar o emprego. Porque o emprego é custo Brasil. Quando você desonera o emprego, você torna o custo Brasil mais baixo, você gera oportunidades de emprego para milhões de brasileiros. Qual que é o grande problema do Brasil? São os milhões de trabalhadores sem carteira assinada, porque assinar a carteira é muito caro. Então a desoneração da folha, ela é vital. E a única fonte de receita que a gente vê para compensar essa desoneração é o imposto sobre transações financeiras. Que muita gente fala, antiga CPMF, etc. É mais ou menos ela, mas um pouco alterada, né? Mas ela, para o trabalhador, ela é muito melhor do que os 20% do INSS que o empregador paga. Ela tem um potencial... Não é entendido assim, né?
porque culturalmente pouca coisa no Brasil que de fato é entendida do jeito que deveria ser. A CPMF, a FIENG mesmo, lutou para derrubar ela lá no passado, mas porque ela foi um imposto adicional. E a gente é totalmente contra criar um imposto sobre transações e movimentações financeiras para criar uma nova fonte de receita. Aí a FIENG é totalmente contra. Mas para tirar um imposto perverso, que é o imposto da folha, que ceifa a oportunidade de milhões de pessoas, esse a gente defende. Volto a dizer, não estou defendendo a criação de um imposto para arrecadar mais. Estou defendendo a arrecadação de um imposto que afeta diretamente a capacidade de geração de emprego. E não tem nada mais precioso do que o emprego. O emprego transforma a vida das pessoas. Gera oportunidades de mudança que são incalculáveis muitas vezes. Então, volto só para frisar, não estou defendendo o imposto sobre transações e movimentações financeiras isoladamente. Eu estou defendendo ele em substituição à contribuição da folha. Eu sei que ele é um tema polêmico, mas na hora que as pessoas verem o malefício de um e o benefício de outro, vão ver que vale mais a pena essa troca. Defender imposto, eu não defendo imposto nenhum, queria que não tivesse imposto nenhum. Só que nós criamos um Estado desse tamanho, não tem como esse Estado sobreviver sem atributos. Por isso mesmo que a FIENG, antes da reforma tributária, ela está defendendo a reforma administrativa, para que a gente possa reduzir o tamanho do Estado, para que então possa se cobrar menos tributo das pessoas. Essa é a nossa linha de defesa. Uhum. Perfeito. Presidente, só para voltar na questão da Covid, a gente tem perguntas de internautas que nos seguem aqui, tem muita gente perguntando. A FIENG ela adquiriu recentemente 300 mil testes. Eu não sei se são os testes rápidos ou são PCR. Mas, enfim, existe algum planejamento da federação, junto a seus associados, para, no caso de empresas que estão com capacidade mais limitada em função dessa pandemia, ou que estejam até desativadas e tal, para fazer um retorno utilizando esses testes, aquela história do imunidade de rebanho, de você fazer testes constantes com os funcionários, com os colaboradores, para poder funcionar? O objetivo da aquisição desse teste foi exatamente esse, e várias empresas estão utilizando, né, e fazendo com frequência teste no seu corpo de trabalhadores. Então esse foi o nosso objetivo. Nós já colocamos uma parte desses testes, já foi utilizada, né, e nós continuamos disponibilizando ele para as indústrias, né? E tem sido, na verdade, uma das ferramentas para a contenção da crise. Quero dizer que a indústria mineira não parou em nenhum momento em função de um decreto, o Estado declarou a indústria essencial, e ela é mesmo, né? Porque sem ela você não tem como viver em casa, porque a energia elétrica é um produto industrial, a água é um produto industrial. Mesmo que muita gente não entenda, todo o alimento que você compra no supermercado ele foi industrializado, ele é um produto industrial, a não ser aqueles que vêm direto do campo, mas tudo aquilo que foi industrializado é um alimento industrial. A gasolina que você bota no seu carro é um produto industrial. Enfim, todos os insumos que entram na sua casa, mesmo que seja assim, ser pelo comércio, seja pelo comércio eletrônico, eles são produzidos pelas indústrias e elas são vitais. As indústrias, então, trabalharam durante boa parte da pandemia e nós não temos nenhum caso grave de incidência de trabalhadores com Covid em indústria. Por quê? Porque foi feito um trabalho muito grande pelas indústrias, liderado pela FIENG, de conscientização. Então, por exemplo, trabalhadores de grupo de risco foram afastados, na maioria absoluta das indústrias, não em todas. Para todos os funcionários foi dado álcool gel, máscara, distanciamento social dentro da empresa, comem afastados no refeitório. Algumas empresas medem a temperatura na entrada, não vou dizer que são todas, mas um número bastante expressivo. Então você tem, algumas empresas estão testando, né? Então você tem aí um grande número de empresas dando exemplo. E aí nessas empresas, os trabalhadores aprenderam noções de como conter o coronavírus lá no início da pandemia.
e acabaram se protegendo. Até que tem pesquisa que foi feita por algumas empresas que demonstra que seus trabalhadores se sentem mais seguros trabalhando na empresa do que em casa. Em casa. O senhor mesmo, né, o senhor teve, né, o Covid positivo, né, presidente, no início? Eu tive logo no início, né? Eu fui diagnosticado no dia 16 de março, né? Eu fiz o teste antes, no dia 16 de março, saiu o meu resultado positivo. Então eu fui dos primeiros aí do Brasil, estou entre os 100 primeiros infectados do Covid no Brasil. Uhum. Presidente, falando agora ainda da gestão do senhor, que ainda tem mais 2 anos pela frente aí, são duas expressões que eu sempre vi nos discursos do senhor. A questão do ambiente de negócio, da melhoria do ambiente de negócio, e a questão da diversificação da produção industrial em Minas, né? Muito concentrada em commodities, etc. Que medidas que o senhor poderia fazer um balanço da gente? A questão do FIENG, lá do laboratório da FIENG, né, para novas iniciativas na área de startups, a questão da indústria 4.0, como é que o senhor faz um balanço disso, dos avanços nesses aspectos? Esses avanços, eles às vezes não são facilmente detectados em 2 anos, né? Mas você lança a semente para transformação a médio prazo. Isso já consegue ser percebido por boa parte do segmento industrial. Mesmo num ambiente de negócio difícil, que ainda existe no Brasil, mas o governo do Estado, aqui, o Estado brasileiro, vem fazendo várias mudanças. Nós vamos ter um plano de simplificação enorme, muitas dessas contribuições da FIENG, né? E nós vamos ter uma grande desobrigação. O Estado aqui evoluiu muito na área ambiental, né? Hoje você entra com pedido de licenciamento, tudo pela internet, quer dizer, isso não prejudica em nada o meio ambiente, né? O Estado aqui começou a licenciar mais, porque o sistema ficou mais racional. Alguns ambientalistas começaram a criticar, mas peraí, licenciar é exatamente o que o ambientalista devia querer. Licenciamento é sinal de que o empreendimento está regular, está seguindo a lei ambiental, né? Chancela, né? Só que existem as distorções. Claro que quando você torna menos burocrático o processo, mais simples, vai depender menos de consultor, né? Então tem crítica. Então muitas vezes fazer o bem no Brasil é quando você recebe a crítica, porque aqueles que trabalham e vivem da dificuldade vão te criticar. E muitas vezes criticam de maneira pouco fundamentada, mas baseado num discurso ideológico que as pessoas compram, né? O ideal é que 100% dos empreendimentos minerais estejam licenciados. O ideal é que não tenha que esperar 7 anos numa fila de licenciamento. Você quer montar um negócio, vai esperar 7 anos para ter uma licença ambiental? Você está matando o futuro de quantas pessoas? Isso está beneficiando o meio ambiente em quê? Só prejudica, porque ele vai para a informalidade, já que ele de 7 anos para esperar não vai poder esperar, e ele vai fazer a gestão ambiental de qualquer jeito. Aí é que o meio ambiente é prejudicado. Eu digo, não tem nada que prejudique mais o meio ambiente que o subdesenvolvimento. Porque quanto ao subdesenvolvimento, não tem alternativa. Se o senhor tem um trabalhador rural lá, que mal sabe ler e escrever, ele vai lá entender de lei ambiental? E se chegar alguém lá, vai prender ele? Vai faltar cadeia no Brasil para prender os trabalhadores rurais que estão infringindo lei ambiental com 50, 60 anos de idade aí, e que não tem noção de compreender. Então, são esses aspectos que muitos que ganham de manter o Brasil no subdesenvolvimento. Porque enquanto o Brasil for subdesenvolvido, é muito fácil de enganar a população brasileira. Ela tem pouco conhecimento. Infelizmente, esse é o discurso que vem se perpetuando. Muitas das bandeiras levantadas no Brasil são com base em falácias. E isso, muitas vezes, incomoda muita gente quando você vai e expõe. Então, o desenvolvimento é extremamente, hoje, atrelado ao meio ambiente. A empresa que cuida do meio ambiente, ela é eficiente. Quem gere bem seus recursos hídricos, otimiza o uso da água, é economicamente interessante. Quem trata o seu efluente e reutiliza, ele não está fazendo só do ponto de vista do meio ambiente, não. Ele está fazendo porque é interessante do ponto de vista financeiro. Agora, quantas indústrias nós já matamos no Brasil, ou maior, nem deixamos nascer, porque o projeto demorou 10 anos.
Quando eu cheguei aqui na FIENG, nós tínhamos um caso de empresas pedindo 10 anos de licença de ampliação. Nós fizemos uma conta, só nessa empresa ela deixou de arrecadar 500 milhões de CMS. Uma ampliação, a empresa já instalada, nos 10 anos que ela ficou esperando a licença. Isso acabou, quer dizer, esse governo agilizou, e hoje os prazos, Minas Gerais era o penúltimo lugar no Brasil, hoje é o segundo em agilidade de licenciamento. O meio ambiente perdeu o que com isso? Nada, só ganhou. A sociedade perdeu o que? Nada, só ganhou. Hoje, antigamente, os empreendimentos não vinham para Minas Gerais, porque na hora que passava no meio ambiente, ia demorar 10 anos, eles instalavam no estado vizinho, que saía em 6 meses. Então, quem estava perdendo com isso? A sociedade brasileira. Mais ainda, a sociedade mineira, porque essa perdia diretamente. Então, Minas Gerais está gradativamente restaurando sua capacidade de gerar renda. E eu volto a dizer que Minas, em função da atuação do governo do estado, durante a pandemia, que foi bastante eficiente, ela vai perder menos PIB que os outros estados correlatos a Minas. E isso já é uma ação direta de um bom trabalho de um governo tentando simplificar a vida do seu povo. Presidente, para ir terminando, a gente percebe que há um alinhamento grande aí entre o FIENG, aí, no caso, né, representada pelo senhor, à frente da gestão, com o atual governo aqui do estado. Nós estamos no ano eleitoral aí, a gente teve até uma pesquisa exclusiva que o jornal Hoje em Dia, Portal HD, divulgaram hoje, falando sobre a eleição especificamente de Belo Horizonte, em que o atual prefeito está bem à frente dos possíveis concorrentes, tanto na questão da pesquisa estimulada, quanto na questão da pesquisa espontânea. Como é que o senhor vai se posicionar aí? Como é que a entidade vai se posicionar nessa campanha, presidente? Porque a gente sabe que, tradicionalmente, a FIENG sempre esteve envolvida nos processos eleitorais. Teve até um ex-presidente que chegou a vice-presidente da República. Como é que o senhor está vendo essa questão eleitoral esse ano aí, presidente? Perspectiva que o senhor tem aí? A entidade, ela não tem posição enquanto entidade, né? Alguns segmentos, a gente apoia ideias e princípios, não governos, né? Então, enquanto o governo estiver acertando, nós vamos estar apoiando e batendo palma. Quando ele errar, nós vamos apontar também. E já o fizemos nesse governo, né? Então, a gente está aqui para ajudar qualquer governo, desde que ele queira ser ajudado, né? E para apoiar a sociedade. Essa é a missão. A gente logo chegou aqui na FIENG, a gente redefiniu nossa missão, nossos valores, e indústria é investimento imobilizado. Indústria não investe para sair daqui a 2 anos de um local. Então ela casa com a sociedade daquele local onde ela investiu. Portanto, defender os interesses da sociedade é estar alinhado com os interesses da indústria. Por exemplo, se eu instalo num lugar, se a educação lá é ruim, eu vou ter problema com meus trabalhadores, que eles vão ter um baixo nível e uma baixa qualidade de trabalho, porque não tem educação. Se a saúde é ruim, eu vou ter problema com meus trabalhadores, porque eles vão sofrer de problemas de saúde. Com isso, eles vão piorar no seu rendimento no trabalho. Se a infraestrutura é ruim, meu custo de transporte vai piorar. Ou o meu custo de energia vai aumentar. Se tem violência, eu vou ter problema. Desde com seguro, desde que eu tenho segurança armado, vigilância armada, problema com os meus funcionários, que vão ter problema com violência. Ou seja, a indústria ela está casada com o interesse da sociedade. Porque depois que ela fez o investimento, ela não pode simplesmente mudar, vou mudar ali para o Rio de Janeiro. Não funciona assim. São investimentos pesados em infraestrutura, em galpão, em equipamento pesado. A indústria tem essa característica. Então, defender o interesse da sociedade na verdade, defender o interesse da indústria que está instalada ali. E por isso que a gente tem, às vezes, alargado as opiniões da FIENG e, às vezes, entrado em assuntos que naturalmente não nos diziam respeito. Como, por exemplo, todas essas campanhas humanitárias que a gente tem feito. Que a gente interpreta que é responsabilidade da classe empresarial atender a sociedade nessas demandas. Por isso que a gente entra em algumas discussões do tamanho do Estado, ou discussões até mesmo das reformas necessárias para o Estado, porque a gente entende o papel da entidade muito maior, que é um papel de defesa da sociedade, não somente do setor industrial. E se a sociedade vai bem,
o setor industrial necessariamente vai bem também. E essa tem sido a missão da FIENG. E a gente vai apoiar todos os governos que defendam a sociedade. Mas aí não apoiar candidato, partido, político, aquilo outro. Né? Pessoalmente, cada dirigente pode ter sua opinião aqui dentro. Né? Mesmo porque aqui é uma casa plural, então a gente tem dirigentes com várias opiniões. Por isso mesmo a entidade não tem uma posição definida em nenhum processo eleitoral. Eventualmente, alguns dirigentes da entidade podem ter preferências por A ou por B, e que é natural, enquanto pessoas físicas, é pertinente esse trabalho. O que a gente defende, sim, aqui é uma entidade de classe que defende a sociedade e os seus associados e que sempre vai ter voz ativa. Então, se alguém está errando, nós vamos apontar o erro. Agora, isso não tem nenhuma vinculação política. E quem decide a eleição é o eleitor. E cabe a nós, eventualmente, esclarecermos alguns pontos que a gente acha que o eleitor deve levar em consideração. E isso nós vamos fazer, sempre esclarecendo a sociedade. Porque um dos maiores maus da sociedade brasileira é o discurso populista. É aquele discurso que vende o paraíso e entrega o inferno. Que entrega, na verdade, falácias e mentiras para a população. E muitas vezes, devido ao baixo grau de informação, ela acaba acreditando. Então, a entidade, cabe a ela trazer luz a esses pontos. Perfeito. Então, presidente, para terminar mesmo agora, o senhor já até mencionou aí uma visão até certo ponto otimista aí da evolução dos indicadores econômicos aqui em Minas ao longo do ano que vem. A gente tem acompanhado, né? A indústria sofreu muito nos primeiros meses, talvez março, abril. A partir de maio já houve uma recuperação, mesmo que tímida, aí, de vários indicadores, né? Confiança, uso de capacidade instalada, produção, enfim. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os seus associados e também para os nossos internautas aí, para os mineiros de um modo geral. O que a gente pode esperar aí para o segundo semestre? É claro que ninguém tem bola de cristal. Estão falando até em segunda onda, já antes de acabar a primeira, dessa Covid. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todos nós. Eu acho que a gente teve um momento trágico lá em abril, muito complexo, que poucos sabiam dizer o desdobramento. Felizmente, algumas atitudes corretas foram tomadas, e com isso, desde então, a gente vem vendo recuperação semana após semana. E a gente tem um cenário bem mais otimista hoje, e é claro que eu falar de uma contração de menos que 5% do PIB, um cenário que nos traz felicidade, num cenário normal, muitos iam achar que eu estava ficando louco. Mas diante da pandemia que nos assola, é um cenário muito positivo, muito melhor do que aquele cenário inicialmente projetado, e é o cenário que hoje a gente considera mais provável, uma retração inferior a 5% do PIB. Claro que tudo pode mudar, né? A própria FIENG tem previsão de retração por volta de 6,5%, 6,8% do PIB, mas hoje a gente já vê que há sinais claros que a gente vai ter uma retração menor. Porque os estudos econômicos eles dependem de um certo prazo passado para analisar. Então, eles têm uma certa defasagem. Alguns indicadores que a gente acompanha mais no dia a dia, como, por exemplo, consumo de energia, volume de emissão de notas fiscais. Esses indicadores estão extremamente positivos. A própria base de arrecadação do governo vem caindo menos que o esperado. Então, são números muito positivos que nos apontam para uma recuperação mais rápida do que inicialmente projetada. É claro que nós vamos ter sequelas. Tem setores que estão sendo dizimados, né? Infelizmente, tem irracionalidades. Por exemplo, eu considero Belo Horizonte estar fechado há 122 dias uma aberração sem precedentes na economia mundial, né? Isso vai ter consequências na nossa cidade de impacto devastador na vida de milhões de pessoas, né? E adicionando muito pouco para a saúde. E, na verdade, o que houve? Fechou-se muito cedo, de maneira equivocada, não se fez a preparação adequada, quando deveria ter sido feita, e agora tem que permanecer fechado, porque agora talvez seja o momento mais crítico. Então é lamentável o que está acontecendo na nossa cidade. Eu tenho um profundo lamento nesse momento,
em função do quadro que foi aqui instaurado. Basicamente, tomado decisões equivocadas, baseadas em pressupostos, também, na minha percepção, ideológicos e não analisando do ponto de vista daquilo que seria o melhor para a nossa cidade. Tá certo. Presidente, muito obrigado, então, pela colaboração do senhor, pelos esclarecimentos, parabéns aí pelos 2 anos, e que nos próximos 2 anos não aconteça crise nenhuma mais. A gente possa... Pois é, já tive a minha dose de crise, posso sugerir os próximos 2 anos com um pouco mais de tranquilidade, né? Espero assim para todos os mineiros também, que essas crises não impactaram a vida de muitos, e eu acho que está na hora da gente ter um tempinho para respirar, né? Muito obrigado. Eu agradeço, senhor presidente, em nome dos nossos espectadores, aí, nossos internautas, nossos leitores, nossos ouvintes. Então tá bom, muito obrigado, viu, presidente? Um grande abraço para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço.